Hoje eu tô aqui basicamente pra jogar na sua cara a importância de fazer resumos e macetes ao longo do ano. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui pra fazer isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, mostrar a importância de fazer resumos ao longo do ano, fazer macetes, mapa mental, enfim, tentar pegar toda aquela matéria gigantesca e toda densa e tentar simplificá-la em poucas palavras, em poucas linhas, porque agora, na semana da prova, principalmente, é de extrema importância que a gente consiga revisar o conteúdo de modo eficiente, sem perder muito tempo. Eu tô aqui pra dar umas diquinhas pra vocês, nada muito diferente, não tô aqui pra passar nenhuma fórmula mágica, mas talvez alguém precise ouvir isso, então tô aqui. Vamos começar o vídeo depois da nossa vinheta Estudantes de todo o Brasil. Olá! Primeira coisa de tudo, na verdade, o que revisar? Porque ainda que você revise resumidamente os conteúdos, não dá tempo de você revisar todos os conteúdos de geografia, todos os conteúdos de história, todos de sociologia, de filosofia, de língua portuguesa, de literatura, não dá tempo. Então você precisa selecionar. E como você vai fazer a seleção? Ô, caralho, tô com uma raiva, bicho, tô com uma... Que inferno, cara. Como eu falei pra vocês aí no vídeo, acho que de ontem ou de antes de ontem, a importância de fazer simulados, né, do primeiro dia, no caso, antes da primeira semana do Enem e depois pro segundo dia da segunda semana do Enem, não sei se vocês entenderam, mas enfim, é isso. Para que vocês consigam identificar aonde vocês estão errando mais. Fazendo provas também você tem noção do que mais cai e assim pode consertar ali onde você tá falhando. Então, por exemplo, você faz as provas do primeiro dia para se preparar para o primeiro dia de prova do Enem e percebe que cai muito era Vargas e que você ainda tem algumas dificuldades. Então você vai lá revisar. E aí o que você vai revisar de era Vargas? Os principais pontos, você precisa selecionar os principais tópicos. Por exemplo, se eu fosse revisar era Vargas, o que eu revisaria? A data do governo, então de que ano até que ano durou, as principais medidas do governo, o que aconteceu ali de mais importante, porque a gente não vai ficar pontuando tudo também, né? Mas, por exemplo, teve mudança na Constituição? Qual que foi? Teve mudança no voto? Qual que foi? Quais foram as principais medidas na economia e na política, por exemplo? O Enem gosta de cobrar muito também pra você saber se naquela época o voto era censitário, o voto não era censitário, o voto era livre, o voto era restrito, o voto era de cabresto. E uma coisa importante também é estudar o principal ponto da economia. Qual era a base da economia durante o governo de Getúlio Vargas? Pronto, era isso que eu iria revisar. Eu não iria ficar estudando tudo porque eu sei que eu não teria tempo. Por isso é tão importante que você simule mesmo resolvendo as provas do Enem, antes do Enem, para que você veja o que mais cai e o que é mais importante para você revisar. Porque às vezes tem um conteúdo lá de geografia física sobre, por exemplo, bacias hidrográficas, que você não lembra bem exatamente quais são todas as bacias hidrográficas, quais são os rios, os principais rios que tem no Brasil, e talvez isso não seja importante, sabe? Você veja que a recorrência daquele tema nas provas é muito menor do que, por exemplo, correções de solo. Então, talvez você até tenha dificuldade em bacias hidrográficas, mas você percebe que é muito mais importante você revisar medidas de correção de solo do que bacias hidrográficas, porque tem uma chance maior de cair na prova. Literatura, por exemplo, eu sempre revisava porque eu esquecia muito, então o que eu revisava de literatura? As escolas literárias, né? De quando até quando durava cada escola, os principais autores, principais obras e principais características. Então, por exemplo, eu vou estudar, sei lá, realismo. Aí eu vou pegar principais autores do realismo, vou colocar lá Machado de Assis, eu nem lembro mais, gente, eu confesso que eu não lembro mais. Mas enfim, realismo, tem o outro lá, Luiza de Azevedo, eu acho que ele é realista também, né? Que ele fez o Cortiço, não lembro. Enfim, quais são as principais características do realismo? Ah, não tem mais aquele romance, não tem mais aquela paixão pela mulher, não tem mais aquele bucolismo, é mais centrado na realidade, tem mais uma crítica social, enfim. Então eu ia rever essas características. E aí você precisa determinar o que é mais importante pela análise das provas em cada conteúdo. Por exemplo, quando eu revisava filosofia, quando eu ainda estava me familiarizando com a filosofia, que foi no meu segundo ano de cursinho, eu gostava de revisar todos os filósofos. E aí eu fazia aqueles mapinhas mentais que eu já mostrei pra vocês aqui no canal e relia aqueles mapinhas mentais. Então pra mim foi importante até eu aprender filosofia e até eu começar a gostar de filosofia. Então eu revisava os principais filósofos. Eu ia lá e revisava Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, né, qual que era a arqué de cada um, quais eram os pluralistas, quais eram os monistas, eu nem lembro mais, mas aí depois já vinha lá também
o Francis Bacon, David Hume, os contratualistas, eu não lembro mais porque faz tempo que eu não estudo. Enfim, eu estudava basicamente na ordem cronológica as principais características dos principais autores. Outro ponto muito importante é você relembrar macetes, e por isso é tão importante que você vá pegando macetes ao longo do ano. Porque assim, com macetes você consegue guardar mesmo muita informação em poucas palavras. Então, por exemplo, se você me perguntar hoje quais são os tipos de solo azonais, quais são os tipos de solo zonais, os principais tipos de solo interzonais, eu sei responder só porque eu tenho um macete para isso. Se você me perguntar, por exemplo, quais são as principais bacias hidrográficas, eu não tenho um macete, preciso criar. Mas enfim, eu iria criar um macete para isso para eu poder decorar. E outro ponto também é para que vocês tentem priorizar matérias que foram dadas mais no início do ano, que tem maior probabilidade de vocês terem esquecido. Porque matérias que foram dadas agora, em setembro, outubro, novembro, dezembro, talvez ainda estejam um pouco mais frescas na cabeça de vocês. Então tente lembrar lá do inicinho tudo que vocês pegaram, porque às vezes aquilo que é dado mais no início do ano, além dele ser o mais básico, geralmente é o que mais cai na prova e é o que mais importa. Então, basicamente, resumindo tudo pra vocês, tente revisar macetes, tenta ler resumos se vocês tiverem feito, né, ao longo do ano, e também ler, né, os mapas mentais de vocês. Não perde tempo com picuinha, vai direto ao ponto. E uma dica que eu dei, se eu não me engano, foi no vídeo de ontem ou de antes de ontem, mas enfim, pra se caso, Pamela, eu não fiz macetes ao longo do ano, eu não fiz resumos, eu não fiz mapa mental, eu não fiz nada, eu só fui lendo a teoria e agora eu preciso revisar e eu não tenho conteúdo bom. Primeira coisa, veja os macetes aqui do canal, que tem bastante macete de humanas, não só aqui, mas também lá no Estudigram, que inclusive se você não me segue lá, é @vestibuleiros. Eu já postei alguns macetes tanto aqui no canal quanto lá no Estudigram, macetes de geografia, macetes de filosofia, se eu não me engano, de literatura. E outra coisa, se você realmente não tiver nada resumido e você não souber onde achar, eu te recomendo as apostilas do Bernoulli, porque entre todas as apostilas que eu já utilizei, são as que têm as características, né, as teorias mais resumidas, então é aquela que se você precisar ler, é o que vai mais direto ao ponto, é o que é o mais rápido, que você vai perder menos tempo pra cada conteúdo estudado. Então era basicamente isso, como eu disse, não tem nada de extraordinário aqui, é só mais uma dica mesmo pra um direcionamento pra quem quiser aí. E eu quero fazer uma proposta aqui pra vocês. Esse é o último vídeo dessa série de vídeos que eu postei ao longo da semana, e eu confesso que eu fiquei bem feliz com o resultado, porque a maioria dos vídeos ficou numa média ali de 1000 visualizações, 1300, 1500, então eu fiquei bem feliz, eu confesso, e eu quero propor uma coisa pra vocês. Se esse vídeo, eu vou postar ele hoje, domingo, se até amanhã, segunda-feira, meio-dia, ele tiver, vamos colocar uma meta não muito alta, vai, 200 likes. Se ele tiver 200 likes, eu vou trazer essa semana todinha anterior ao Enem só de macetes pra vocês. Macetes rapidinhos, porque eu sei que vocês não têm tempo de ficar vendo vídeo de 10 minutos, de 5 minutos, então de vídeos de 1, 2 minutos no máximo, de humanas e linguagens. Então fica a proposta pra vocês, me sigam lá no meu Instagram pessoal, que é voltado pra medicina, @_Pamela Rocha, logo eu vou começar a postar muito conteúdo relacionado à medicina. Não se esqueçam de curtir o vídeo, porque me ajuda pra caramba. Comente aqui qualquer dúvida, sugestão, crítica, qualquer comentário que vocês quiserem, pra plataforma entender que meu vídeo é legal e recomendar pra mais e mais pessoas. Se inscreva aqui no canal pra gente bater nossa meta de 2021. Um beijo e tchau!